Olá, eu me chamo Kátia Góes, sou aqui da Imbra Faturamento e neste vídeo eu vou te ensinar assim a credenciar plano de saúde, tá? Então fica até o final porque você de fato vai aprender a realizar credenciamentos para a sua clínica, laboratório, até o hospital. Não sei quem é você, de que público, até comenta aqui nos comentários para mim, se você é dono de clínica, se é gestor, se é aluno, mas nessa aula, não importa, você vai saber realizar credenciamentos, que é extremamente vital para as clínicas, né? Quando tem o CNPJ com credenciamento, além de ter mais pacientes para sua instituição, aumentando assim o faturamento, o seu CNPJ vale mais, né, do que você ter um CNPJ que não tem credenciamento nenhum, tá? A Embra é uma empresa de faturamento médico hospitalar, a qual a gente é especialista em terceirização para faturamentos de hospitais e prestamos serviços para clínicas na área de credenciamento, né? Então, se você depois quiser contratar alguém para realizar credenciamento, pode contratar a Embra porque a gente presta esse serviço de forma nacional há 18 anos, tá? E aqui embaixo eu vou deixar o checklist das documentações necessárias para vocês fazerem os credenciamentos e modelos de carta proposta, tá? Então, bora lá, papel e caneta, vamos anotar, começar a aula agora aqui, sem enrolação. Primeiro, quando a gente vai realizar um credenciamento, a gente tem duas situações. Eu tenho o credenciamento via edital, que são os órgãos públicos, e eu tenho os credenciamentos de livre escolha. Então, são dois pontos que você tem que separar para a sua instituição, tá? Então, você vai ter aqueles de edital. Quais são os editais? Por exemplo, Plano Assiste, PM, tribunais, né? Então, esses órgãos públicos, eles abrem editais de credenciamento. Kátia, como é que eu sei que o edital de credenciamento está aberto? É só você entrar no site deles, que lá informa, porque isso é uma informação pública. Não tem nenhum site milaborante que você precisa entrar e se cadastrar. Não. Então, você entra no site deles que você vai ter a informação sobre esse credenciamento, sobre esse edital. E a segunda parte são os convênios de livre escolha, que eu acredito que é aí que fica aquela pedrinha no seu sapato que te incomoda tanto, que aí você quer credenciar Bradesco, quer credenciar Mil, Sul América, Unimed, Cassi, que mais, né? Esses convênios maiores. Aí você fica e não sai esse credenciamento, e eu vou te explicar por quê, eu vou te ensinar estratégias de como aperfeiçoar isso, tá? Para você ter êxito. Primeiro, vamos começar pelos editais, tá? Gente, eu parto do princípio que você é uma clínica que está começando. Se você é uma clínica que já está em andamento há muitos anos, pode ser também que você possa ter mais editais. E também acontece, pela minha experiência, tá? De 20 anos aí de mercado, muitas clínicas com uns 30, 40 anos, às vezes nem têm os credenciamentos de editais, porque estão credenciados via associações médicas. Associação médica é bom? É, só que eu, Kátia, como gestora, prefiro que sejam os credenciamentos sempre direto, negociação direta, envio de fatura direta, recebimento direto e não paga nenhum percentual para as associações. Me desculpa se tiver alguma associação aqui me assistindo, gosto muito de vocês, mas essa é a minha humilde opinião sobre gestão, tá? Então vamos voltar lá para a questão dos editais. Como que vai funcionar a questão do edital? Vai abrir o edital e ele vai te informar em edital quais especialidades estão em aberto. Vai ter lá o documento, você vai baixar e vai dizer quais especialidades estão em aberto. Ah, estou aberto cardiologia, vai dizer a região, né? Vamos supor Brasília, está aberto cardiologia, vamos supor Plano Assiste, né? Está aberto ali, vamos supor, hipoteticamente, tá aberto tais especialidades. Então, você vê se a sua especialidade está no edital. Ok. Depois de ver se a sua especialidade, se o seu padrão clínico, né, se é clínica, se é laboratório, se está de acordo com o edital, ele vai te falar os valores de remuneração. Quando a gente faz credenciamento via edital, a gente não faz negociação de valores como a gente faz
nas negociações de livre escolha, tá? Quando é edital, eles vão te falar, ó, a gente está pagando aqui, vamos supor, R$ 100 uma consulta. Você aceita ou não? Não tem a possibilidade de uma negociação. Então, você aceitou os valores, está tudo certinho. Você vai ter a relação de documentos que você precisa ter para realizar esse credenciamento, tá? Quando é edital, eles são bem rigorosos com as documentações. Então, vocês têm que ver toda a documentação certinha, ver com a sua contabilidade, porque você tem que enviar de forma redondinha as documentações, tá? Elas têm que estar na validade, não pode estar perto de vencer também, porque às vezes você manda, vamos supor, falta um mês para vencer uma documentação. Aí você manda e a documentação vence. Aí eles vão pedir de novo, tá? Então vocês têm que tomar esse cuidado, porque eu já vi casos de clientes que ficam num looping infinito de documentação que vende, que não tem essa organização. Então toda hora tá vencendo uma e aí está perdendo o credenciamento. Então, é interessante você já sentar com a sua contabilidade, ver todas as documentações, prazos de validade, ver com o seu setor comercial, né, de credenciamento da clínica. Se não tem, você mesmo vai fazer esse dever de casa, ver tudo bonitinho, tá? O checklist aqui das documentações. Então, você já vai se prevenir para estar tudo redondo, porque edital tem que estar redondo. Livre escolha nem sempre, tá? Sim. Estou jogando aberto aqui com vocês. Mas edital tem que estar redondinho. Documentação redonda. Tudo bonitinho. Mandou para o convênio, né? Tem alguns que têm a petição online, né? Eu poderia mostrar para vocês. Mas, gente, é tão simplesinho. Você vai entrar, né? E vai fazer o peticionamento. Você cria um login, né? Às vezes é pelo Gov também. Vai lá, cria seu login, entra como se fosse um e-mail. Tu vai colocar teus dados e anexando a documentação e dizer para qual finalidade. Vai ter lá a setinha qual finalidade, tá? E você vai realizar esse peticionamento, vai enviar a documentação de forma bem tranquila, tá? E vai aguardar a resposta. Tendo a resposta, né, positiva, tudo certo, o órgão vai agendar uma vistoria do auditor, tá? Então, tem lá um enfermeiro auditor ou um médico auditor que ele vai visitar a sua clínica, seu laboratório ou seu hospital para ver se tudo aquilo está em conformidade. E aí, atenção, alertazinho aqui, tá? Isso aqui é a experiência de quem já tem anos aí de prática. Tomem cuidado com as plantas de vocês, tá? Se as plantas de vocês estão em conformidade com a RDC 50. Quem entendeu, entendeu o que eu estou falando aqui. Tem que estar em conformidade com a RDC 50, tá? Então, estando tudo de ok, porque pode acontecer, não estou falando todos, mas pode acontecer de um auditor chegar e falar, uai, esse corredor aqui não tem a largura X, esse consultório aqui não tem um tamanho especificado conforme da RDC 50. Ok? Então, tem que estar certinho, tá? Geralmente é para estar, né? Se você tem um alvará, licença, é para estar. Mas, às vezes, acontecem algumas coisas que pode não estar. Então, é sempre bom certificar se está tudo redondo, porque pode acontecer de um auditor verificar esses detalhes também, tá? É sempre? Não, mas pode acontecer. Então, tem que estar na conformidade, tudo ok. Teve a vistoria, tá tudo certo, tudo nos conformes, teve a aprovação do auditor, vai ser liberado o credenciamento. Kátia, demora? Não. O que demora é você fazer essa documentação, fazer os processos, tá? Então, ali em 2 meses, 3 meses, indo em vias normais, você tem seu credenciamento para você começar a atender os seus pacientes. Agora, só uma observação aqui. Vocês, às vezes, desdenham muito dos credenciamentos de editais. Ah, eu só quero livre escolha, porque tem mais pacientes e tal. Vamos ver os lados positivos dos editais. Tem muita coisa boa dos editais, tá? Primeiro, geralmente paga melhor. Geralmente, os editais, eles têm uma tabela maior, tá? Fluxo de paciente pode ser menor em quantidade de vidas? Pode. Só que você tem que ser estratégico.
Eu sou muito estratégica. Quando a gente vai fazer os credenciamentos dos nossos clientes, a gente faz um estudo de mapeamento muito estratégico. O que que eu estou dizendo com isso? Veja na sua região se tem servidores públicos em específicos de moradia ali, ou de trabalho. Porque se tiver, nossa, você está com ouro em pó na mão. Ouro em pó na mão. Tá? Já aconteceu muito de eu ter clientes com credenciamentos de editais com faturamento lá em cima de 100 mil de faturamento, de um convênio de edital, que tem gente aí faturando 5, 6 mil. Estratégia, tá? Verifica na sua região qual demanda maior pode ter de edital e vamos trabalhar em cima disso. Outro ponto, vocês têm que prestar atenção, gente. Eu vejo que muitos profissionais da área da saúde colocam todas as suas fichas nos credenciamentos para ter sucesso. Ok, maravilhoso, eu defendo isso. Só que você tem que investir em marketing. Uma empresa, você não pode querer todo o sucesso depositando no faturamento e credenciamento. Precisamos ter volume em marketing. Aí, geralmente vocês querem investir em marketing só no particular. Eu tenho clientes que investem pesado em marketing nos convênios, né? Faz anúncio lá no Instagram falando que atende tal, vamos supor, bombeiro. Aí faz um anúnciozinho lá bonitinho no Instagram, aqui atendemos o bombeiro. Ah, os bombeiros vê, pô, perto, eu vou. Às vezes ele nem sabe, tá? Então, também intensifica o marketing para seus credenciamentos do edital também, tá? Para que esses pacientes saibam, né? Eles sabem, porque eles têm lá a ficha. Mas se você intensifica através do marketing, isso facilita mais para encher mais sua agenda, tá? Então, quais são os pontos positivos do edital? Remuneração maior. Geralmente não tem atraso de pagamento, geralmente, tem uns aí que às vezes pisam na bola, mas geralmente não há atraso em pagamentos, tá? Kátia, aqui eu tô tendo muito atraso de pagamento. Você tá falando aqui, mas eu tô tendo muito atraso. Ó, quando tem atraso de pagamento em convênio de edital, pode ser fatura sendo entregue fora do prazo, pode ser fatura sem nota fiscal, não está enviando a nota fiscal dentro do prazo, ou não está cobrando. Então, vamos verificar tudo isso também, tá? Pode acontecer? Pode. Mas vamos verificar toda essa logística do funcionamento do seu faturamento. E também já vi casos de também não estar atualizando o credenciamento, que é edital, você tem que fazer as atualizações. E às vezes o seu setor não está atualizando, ok? Então, valores maiores, pagamento nas datas. Então, eu acredito que por si só é uma grande vantagem atender os editais, tá? E você investindo em marketing. Então, você pode ter uma surpresa aí maravilhosa. Pode ter o pulo do gato aí na palma da tua mão e tu não tá sabendo e não tá dando o devido valor, ok? Vamos agora para o de livre escolha. Você deve estar aqui nesse vídeo, caso livre escolha, se bobear até seu, né? O de livre escolha. Por que que eles têm esse nome livre escolha? Porque eles decidem se vão te credenciar ou não. O de edital, se a documentação está certa, a vistoria foi tudo bem, está tudo ok, eles são meio que obrigados a te credenciar, porque é edital, tá? Agora, os de livre escolha, não. Não foi com a tua cara, eu não vou te credenciar. É uma empresa privada, tá? Empresa privada, aí, gente, faz o que quiser, não te quero e tá tudo certo, tá? Então, a gente tem que pensar desse pressuposto. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, isso aqui que eu vou falar agora, é o segredo do credenciamento da livre escolha. Se você entender isso aqui, você vai conseguir realizar os credenciamentos de forma mais assertiva. Eu nem deveria estar dando essa informação gratuita aqui, tá? Mas vou dar para você aqui, ó, de presente. Lembre-se, os convênios são empresas assim como você. Eles querem lucro assim como você. Então, parem de romantizar o credenciamento, né? Você tem mania de romantizar as coisas. Mostra número, mostra as vantagens financeiras, as vantagens empresariais. A gente está falando de B2B. A gente está falando de B2B. Mostre para eles números.
Mostre os benefícios empresariais que eles vão ter ao credenciar a tua clínica, tá? Lógico, você também vai mostrar os benefícios para o paciente, porque o paciente é o maior ativo deles, porque é o cliente deles, tá? Mas você tem que mostrar os benefícios empresariais. O que que essa parceria empresarial vai fazer de bom para aquele convênio? Qual o benefício? Vocês esquecem isso. Vocês acham que é só vocês que querem ter lucro, que é só vocês que querem crescer. Vocês acham que os outros estão vivendo na caridade, né? Então, você só está pensando em você. Então, a gente tem que ter uma relação de parceria B2B, empresa para empresa. Vamos parar de romantizar. Se você entendeu isso que eu estou falando aqui, 50% do seu faturamento já está encaminhado. Mas vamos lá. Credenciamento de livre escolha. Como que funciona na prática? Você vai dar entrada nos portais. Nos portais, os convênios para solicitar o credenciamento. Ai, Kátia, isso eu já sei, eu nunca tive resultado, mas esse é o caminho. Ai, não tem aquele segredinho, aquele contatinho, aquela influenciazinha. Cara, para de ser corrupto. Para, não é assim que funciona. Ah, no Brasil é assim. Ó, não estou falando que eu estou no YouTube, não, tá? Trabalho há 20 anos na área. Eu nunca precisei de contatinho, eu nunca precisei de influenciazinha, eu nunca precisei de favorzinho para credenciar um cliente. Nunca, tá? Sempre é o trabalho bem feito. Então, primeiro, vamos quebrar essa mentalidade do contatinho, da influenciazinha. Vamos seguir o passo a passo que vai dar certo, tá? É entrar no portal dos convênios, tá? E fazer seu cadastro lá. Depois, você conseguiu o contato e endereço do setor de credenciamento. Tu fez teu cadastro bonitinho, você vai entrar em contato depois de uma semana ou 15 dias com o convênio e reforçar. Por que reforçar? São muitas demandas. Demonstre seu duplo interesse em querê-los. Ó, convênio A, fiz meu cadastro, tarará. Gostaria de saber como é que está sendo a análise, né? Mostrar esse duplo interesse, tá? E a pessoa vai te dar uma prévia resposta, vai falar como está a situação. Você precisa ter uma abertura para entender como que está essa análise do convênio. Aí você vai me dizer, ah, Kátia, eles sempre falam que estão com a rede cheia, que já estão lotados, né? Que não precisa de mais novos credenciados. Ok, é isso. Mas você vai manter o contato, porque isso gira. Hoje está cheio, amanhã está saindo. E olha, a rotatividade na área da saúde está enorme, está rodando muito, tá? Então você tem que se manter ativo e presente com esses convênios, para eles lembrarem de você, tá? E você tem que ter um contato para ter a possibilidade de mandar uma carta apresentação e depois uma carta proposta. Kátia, existe diferença entre carta apresentação e carta proposta? Sim. Tem gente que já trabalha de cara com a carta proposta. Eu não gosto. Sempre, sempre trabalhamos primeiro com a carta apresentação. O que é a carta apresentação? O convênio te conhecer. Quem é a clínica feliz? Clínica Saúde Feliz. Que clínica é essa? Nem sei se existe alguma com esse nome aí. Joguei aqui pro universo. O que essa clínica oferece? Qual a localidade? Tá? Busque na sua carta apresentação ter benefícios para o convênio. Vamos parar de romantizar. O que a Clínica Saúde Feliz pode oferecer de bom para o convênio? E para o paciente, que gere menos custo para o convênio. Então, o interessante para o convênio é que o paciente seja bem atendido e que gere menos custo para ele. Por exemplo, pronto atendimento. Os convênios adoram pronto atendimento. Por quê? Porque não interna. Vai lá, pontualmente e resolve. Tá? Então, o que a sua clínica pode oferecer de benefícios em relação a isso? Tá? Outra, lembre-se das minorias, sabe? Porque ninguém lembra das minorias. Nem sei se esse é o termo aqui para esse contexto, porque eu quero falar de um jeito que eu não seja processada.
Mas, por exemplo, você tem atendimento específico para obesos? É um diferencial. Quanto dos seus concorrentes tem? Isso é um diferencial, porque existem obesos. Existe uma balança especial, uma maca especial, uma cadeira especial para o obeso, porque esse paciente obeso do plano precisa ser atendido. E se não tiver, ele vai reclamar na ANS. Aí é pepino para o convênio. Então, se a sua tem, opa, já sai um pouquinho na frente. Então, pense nesses critérios, nas acessibilidades. Porque a maioria está esquecendo disso, a maioria está preocupada com porcelanato. E eu vou te falar uma coisa aqui. Isso aqui é muito interessante. Se você estiver abrindo o clínico e está vendo esse vídeo, isso aqui é ouro para tu. O convém tá nem isso, tu tá colocando porcelanato e torneiras de ouro. Ele só vai se importar se você quiser credenciar aqueles planos lá superiores, um black, for muito específico, que às vezes nem vale a pena só ser esse plano, tá? Agora, se seu piso é um normal porcelanato, lógico, hoje em dia porcelanato está acessível. O que eu quero dizer, espero que vocês estejam entendendo. Às vezes vocês gastam tanto com a estrutura e esquecem de se dedicar à questão das minorias, tá? Porque o plano, eu tenho cliente que a clínica é simples e a clínica é top, e as duas recebem o mesmo valor de consulta. Não muda, tá? Então, também pensa sobre isso, a sua prioridade financeira para retorno, tá? Então, na sua carta apresentação, está na carta apresentação, mostre esses diferenciais competitivos. Tá? Não, não fica escrevendo só aquelas baboseiras. Ah, aqui prestamos o melhor serviço de qualidade. Não, a melhor, a melhor. Essa aqui é a melhor. Essa é a melhor, que vocês nem sabem o que está escrevendo. Atendimento humanizado. Ah, vocês amam. Eu já fiz curso de atendimento humanizado, uma especialização. Não é nada disso que vocês acham que é. Sugiro, pois procura aí. Atendimento humanizado de verdade. Se você tem mania de falar atendimento humanizado, porque a pessoa é educada. Educação é básico. Atendimento humanizado é totalmente diferente. Não vou falar de atendimento humanizado aqui, porque não é o foco da aula, tá? Mas vocês amam, né? Ah, temos atendimento humanizado aos pacientes. Meu amigo, não tem nada disso. Chega lá, o auditor, não tem nada de humanizado. Tá humanizado até o tamanho do balcão tem que ser diferente. Tá? Então, que eu quero dizer, pare de ficar florescendo as folhas, essas baboseiras, sejam objetivos. Eles têm muitas cartas, apresentações para ler, muita coisa para analisar. Seja objetivo, coisa que vai agregar valor de verdade. Outro ponto, coloquem fotos, foto dos ambientes. O que vocês oferecem? Localidade. Quais os benefícios da localidade ali, tá? Então, verifique essas coisas. E quais itens vocês têm que reforçar que prevalecem a um possível credenciamento? Anota aí. Se você é clínica especialista, prefere-se clínica especialista do que clínicas generalistas ou centros clínicos. Me desculpe, mas você é um centro clínico, você vai ter mais dificuldade no credenciamento de livre escolha. Não é impossível, não. Calma. Mas você é uma especialista, por exemplo, você é uma clínica só de cardiologia, boa. Só de oftalmo, boa. Só de fisioterapia, maravilhoso. E você já pensou o contrário, né? Eu tenho cliente que chama a gente, por exemplo, só fiz, aí chega assim na reunião, eu vou botar um ortopedista aqui. Faz isso não, faz isso não. Vai atrapalhar o processo de credenciamento, tá? Os convênios preferem clínicas especialistas. Por quê, Kátia? Para evitar autogeração, tá? Para evitar autogeração. Só isso que eu posso falar aqui no YouTube. Então, se você é especialista, é melhor. Então, não tenta aumentar. Se você é especialista, tá ótimo, tá perfeito. Ah, Kátia, eu sou uma clínica só de psicologia. Nossa, lindo, maravilhoso. Perfeito para credenciar. Tá? Então, se você é especialista, é nisso aí que você vai trabalhar. Pô, Kátia, mas eu sou várias especialidades.
Como que eu vou realizar meu credenciamento? Você pode credenciar em partes também, você não precisa credenciar a clínica toda, tá? Você pode fazer um combinado junto com um plano sobre os credenciamentos. Tem várias nuances aí que dá para trabalhar. Tá? Então, se você é especialista, coloque aí se você é especialista. Você tem estacionamento próprio, claro que isso é legal. Você tem parada de ônibus próximo, claro que isso é legal. Lembra-se que o paciente é cliente do plano de saúde e o plano de saúde quer ver ele muito feliz, não reclamando, né? E tal. Outra coisa que é importante é quantidades de agenda. Isso aí vocês esquecem de colocar numa carta apresentação. Como assim quantidade de agenda? Gente, existe a regulamentação de atendimentos pela ANS. Se demora mais de 30 dias, é que eu não lembro das especialidades de qual, mas tem especialidade que é 7 dias. Se você demora mais de 30, vai dar problema para o convênio se o paciente souber dessa informação e ligar lá na ANS. Convênio não quer problema. Então, se você fala que tem uma quantidade X de agenda, pô, olha que legal, né? Vamos encaminhar os pacientes para lá, para a gente não ter reclamação com demora nos atendimentos, tá? Então, foca nisso na sua carta apresentação, tá? E na carta apresentação, gente, vocês vão colocar os dados do clínica, localidade, CNPJ, CNES, né? Vão colocar os médicos. Tem que ter RQE, tá? Os médicos têm que ter o RQE. Todo médico tem que ter RQE. Quem é profissional da área da saúde sabe o que é o RQE. Não vale pós-graduação, tá? Assim, pelo menos todos que a gente trabalha não aceita mesmo com pós, tem que ser o título, tá? Então, verifique isso até para você contratar os profissionais para sua clínica, tá? Tem que ter o RQE, ok? Depois da carta apresentação, opa, o convênio gostou, vamos começar um namoro aqui. Aí a gente entra com a carta proposta. O que que é a carta proposta? O convênio já te quer. A carta proposta você vai dizer os valores, tá? Você pode colocar as tabelas em negociação. Eu gosto, tá? Porque ali na negociação, às vezes o convênio chega e fala assim: ah, me mande a sua proposta. Eu gosto que o convênio mande a proposta dele primeiro. Deixa ele mandar. Lógico, a gente, como empresa terceirizada, a gente sabe, né, muitos contratos, que a gente tem acesso a muitos contratos, querendo ou não, né? Então a gente sabe mais ou menos ali já a média de valores que aquele plano paga. Mas você não vai saber. Então você pede já para ele, deixa ele começar a negociação. Com base nisso, você vai trabalhando um pouco para mais. Mas, gente, não adianta colocar coisas absurdas, não. Vocês aí são meio loucos das ideias, tá? Você tem que ser muito assim, uma raridade do Olimpo para conseguir umas coisas doidas que vocês pedem. Por exemplo, convém de estar pagando R$ 100 a consulta, aí tu manda uma contra para ele de R$ 500. Não existe isso, R$ 500 uma consulta pelo plano de saúde, entendeu? Aí você tem que ser a raridade da raridade para ter esse valor, tá? Então seja coerente e saiba que plano de saúde, principalmente os de livre escolha, eles vão pagar um valor menor. Porque eles estão te vendendo no atacado. Eles te vendem um valor, um preço menor, mas te enche de paciente. O fluxo deles é grande, tá? Então sejam coerentes nas negociações. Você não sabe o que acontece? Ele nem te responde mais. Acontece. Tu manda lá, vou mandar 500. Tá. É tão abusivo que a pessoa lá nem responde. Ele deixa pra lá. Entendeu? Então, tome cuidado. Mandou, você vai fazer uma negociação ali. Outra coisa que eu gosto de fazer negociar, gente, tô ensinando muita coisa pra vocês aqui. Pulo do gato, pulo do gato. Note aí esse pulo do gato. A gente tem quatro pilares do faturamento, certo? Quais são os quatro pilares? Honorários, taxas, materiais e medicamentos. São os pilares, você vai negociar isso aí. E dentro das taxas estão as diárias, né? Kátia, não mexo com tudo isso. Você vai ver o que que você mexe. Com base nisso, vai fazer as negociações. Não dá para ganhar em tudo. Você quer ganhar em tudo. Lembra que eu falei. O outro também quer lucro. Então, vamos malear isso daí. Nem todo mundo ganha, nem todo mundo perde. Vamos malear nesses quatro pilares. Kátia, eu só tenho um honorário. Então, a gente vai trabalhar só com honorário. Mas vamos ver as codificações de forma maleável. Fortaleça as que você mais usa. E as que você menos usa, dê uma queda.
para mostrar para o convênio que você está disposto, tá? Então, façam essas flexibilidades na negociação, tá? Então, vamos lá. Fez o cadastro, carta apresentação, carta proposta, né? Ai, Kátia, você está falando tudo isso, mas eu nem chego nessa parte, porque o convênio sempre está fechado. Aí é a negociação comercial. Qual é a negociação comercial? Quer dizer, relação comercial. É você sempre estar presente, né? Fazendo as ligações, visitando o setor, verificando se tem alguma especialidade em específico que eles precisam, porque às vezes você até tem na sua clínica e você até esqueceu de falar. Então, é manter essa relação, não sumir. Ai, Kátia, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, ó, convênio de livre escolha demora. O edital, o que que eu falei para vocês? Em média, 3 meses. Livre escolha, dependendo do convênio, pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ai, Kátia, eu vou deletar o vídeo, porque eu queria um credenciamento em 2 meses. Aí não tem como mesmo. Só que o que que eu falo para os nossos clientes? Demora, mas é um serviço que precisa ser feito. Precisa ser feito esse serviço. Tá? Então, se você tiver a paciência, fizer um serviço, né, direitinho, você vai ter seu credenciamento em algum momento. E pode ser antes, que nem eu falei para vocês, está rodando muito, ó, tá girando muito. Tem muito prestador sendo descredenciado por N motivos. Práticas ilegais, faturamento bagunçado. Aí tem como a gente já tá de saco cheio aqueles faturamentos só da pepina, eles estão descredenciando mesmo, né? É, que mais tá gerando confusão? Cara, volta e meia acontece algumas coisas. Ah, tabelas, às vezes eles querem economizar, não quer fazer o reajuste. E tem um reajuste, segundo a ANS, que é de acordo com o IPCA. E por algum momento, por algum motivo, ele não quer fazer o reajuste, quer reduzir rede, quer condensar rede. Então, tá girando muito. Então, você tem que estar no giro, né, ali para chegar a tua vez. Agora, se você nunca faz, e qual é o maior erro de vocês? Eu falo, a constância vence. Vocês fazem o credenciamento hoje, no segundo mês ainda está mais ou menos, no terceiro mês, isso aqui não dá nada, não. Isso aqui não dá. Tem que ter o contatinho lá dentro. Tem que conhecer fulaninho lá dentro. Dá o terceiro mês, vocês estão assim, com essas teorias doidas. É um trabalho. Por isso que o pessoal contrata a gente. Por que que contrata a gente? Porque a gente faz esse trabalho. Vocês cansam, mas a gente não cansa. A gente recebe depois que é feito o credenciamento. Então a gente vai cansar? É porque não cansa, não. E a gente tem muito êxito. Aqueles que falam, é impossível, para a Imbra, a gente vai lá, né? E faz de tudo para fazer esse credenciamento. Agora, lógico, aqui falando da nossa contratação, a gente faz uma viabilidade, né, junto com vocês também, dentro de uma realidade possível, tá? Então, vamos lá. Carta apresentação, carta proposta. Negociação. Então, você vai fazer a negociação, colocar os itens, tomar cuidado com as tabelas, as taxas, revistas, né, Brasíndice, Simpro, negociações, revistas de filmes radiológicos, às vezes vocês esquecem, depois você dá um pi, porque aí não atualiza nunca, porque tem que estar redondo no contrato, aí fica lá o valor do filme engessado pra caramba. Se não tiver lá de acordo com a CBR, não atualiza. E seguindo as diretrizes da ANS, que é de acordo com o IPCA. Aí vocês estão com um cuidadozinho lá, vamos ter uma cláusulazinha que inverta isso, ok? Aí sai o convênio. Gente, quando sai o convênio de livre escolha, vocês ficam tão felizes que a agenda lota. É muito paciente vindo, né? Porque são muitas vidas. E aí é manter a relação comercial. Em ambos, de livre escolha e de edital, vocês têm que manter uma relação comercial, tá? Viu? Não é complicado fazer credenciamento. Mostrei assim, lógico, né, gente? Eu nem sei quantos minutos eu tô aqui em aula com vocês, tá? Se tiver dúvida, eu vou deixar o contato da Imbra. Se for dúvida, assim, se você está começando, de verdade, mas escuta aqui. Se é uma clínica pequena, às vezes ainda não tem dinheiro para investir num serviço e tal, entre em contato, a gente está aqui para ajudar também. Tá? Precisa tirar uma dúvida pontual, alguma coisa, tá? A gente está super disponível. Vou deixar o checklist aqui e os modelos, né, também das cartas para vocês, já para facilitar a vida de vocês, tá bom? E se quiser contratar ainda, eu vou ver se consigo colocar o WhatsApp da gente. A gente atende todo o país,
Não se preocupem, tá? Qual é a nossa forma de cobrança? Já vou adiantar aqui para vocês. A gente tem duas formas de cobrança, que é uma taxa de antecipação que é pequenininha, só pelos custos administrativos que a gente tem com a nossa equipe, tá? E também para vocês valorizarem nosso serviço, senão vocês ficam pedindo um monte de coisa aí, não é assim. E uma taxa de finalização pelo nosso serviço, né? Então, quando é finalizado o serviço de credenciamento, aí a gente recebe também, tá? Ou a gente tem isso que a gente chama de credenciamento avulso, ou o mensal. Você pode terceirizar o seu setor de credenciamento todo com a gente, que, sinceramente, eu acho até o melhor. Financeiramente e de forma logística. Quando você terceiriza seu setor de credenciamento com a gente cuida de todos os credenciamentos, reajustes, né? Vocês sabem que de janeiro a março tem os reajustes pela ANS, cláusulas contratuais, todos os problemas, se o faturamento tiver, é a gente que vai resolver. Ah, perdeu conta fora do prazo, precisa negociar, é o setor de credenciamento. Conta vencida, é o setor de credenciamento. Inclusão de profissional, é o setor de credenciamento. Então, assim, de verdade, é muito melhor terceirizar. E outra, sai mais barato que contratar um funcionário. Se você contratasse um funcionário para o seu setor de credenciamento, só um, ia sair mais caro. Com a gente é mais em conta. Olha que loucura, né? Então, é bem melhor, eu acredito que é bem melhor logo terceirizar o serviço de credenciamento, tá? Mas se eu não quiser, a gente tem o serviço avulso também, de acordo com o que você deseja, tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Comente aqui se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, que eu vou responder também, tá bom? Até a próxima. Tchau.